A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindo ao Torto e a Direito. Aqui estamos para mais um programa esta semana com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. No programa de hoje não podemos deixar de falar daquilo que se tem falado tantas vezes nos últimos dias, da Covid-19, mas não só. Teremos vacinas e ainda iremos tratar no programa desta semana do início do desconfinamento e do regresso às aulas. Mas para já começamos com o Ricardo Freixal. Bem-vindo, Ricardo. Boa tarde. Notas de abertura para o programa de hoje. Tenho de pedir ao Ricardo Freixal para ativar o microfone. Exatamente, aí está. Obrigado. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio, e boa tarde também aos nossos ouvintes. Eu gostava de começar com a nota de abertura relativamente a Évora e à Câmara de Évora de uma forma diferente. Gostava que a Câmara de Évora tivesse aprovado na sua reunião moções e eventos e projetos relevantes para a cidade e da qual a cidade tanto carece. Mas não. A primeira página, uma das páginas do Diário Sul, leio aqui uma caixa na qual se diz que a Câmara de Évora aprovou moção de condenação e alerta sobre potenciais ações de extrema-direita, tentativas de atacar a democracia e hostilizar o município de Évora. Ou seja, quem não sabe o que é que se passa, quem não vive em Évora e quem lê um texto destes, dá a sensação que Évora é uma cidade que está a saque, que está a sofrer atentados à democracia provocados, enfim, seja pela esquerda, aqui só se refere à extrema-direita, quando afinal de contas não me parece que Évora seja motivo de notícia no jornal, no Diário Sul, por estas razões. Há razões muito mais nobres que a Câmara tinha para encher páginas de jornais e para incomodar cidadãos do que esta. A Câmara parece que deve ter com certeza um organismo de investigação subreptício que detecta ações, e é pena que não detecte apenas estas ações de extrema-direita, é pena que não detecte outras ações de outros quadrantes, ou que se certifique de facto, e até que ponto é que estas fontes, esta investigação será real e terá razão de existir, e é pena que, de facto, parece isto dá uma sensação que remete-nos aqui para o PREC, ou seja, a Câmara de Évora continua a fazer política como sempre fez, como aliás as câmaras comunistas CDU sempre fizeram, nunca deixaram de fazer política com a governação autárquica e continuam a fazer. Muito e não bem, ficou Ricardo. bem claro, isto refere-se com certeza, não, mas deixe-me terminar só, isto refere-se com certeza ao episódio das bandeiras e da comemoração do PCP. A Câmara de Évora arroga-se no direito de dizer o que é democrático e o que é que não é democrático, impinge-nos até, e não está provado até agora, parece-me, está no ar a suspeição de que todo aquele engalanar da cidade tenha sido feito com os meios da Câmara Municipal, trabalhadores e outros meios. Não está claro que não tenha sido, e ainda por cima, como que armado aqui em virgem A nota ofendida. do Ricardo está clara. Obrigado, Ricardo. Diz que é a extrema-direita. Portanto, não é nada disto. A Câmara tem coisas muito mais importantes com o que se ocupar. E deixa-me só terminar, Luís Matias. Muito bem, Ricardo. Já vai com o dobro do tempo, sabe? Já vai com o dobro do tempo. Depois, como sou sensível ao futebol chegamos ao fim, não há tempo para falar do resto. Nada, queria aqui terminar, Ricardo, para passar ao Alberto. O apuramento da seleção de handball para os Jogos Olímpicos de Muito Tóquio, bem. como feito. Alberto Magalhães, bem-vindo, boa tarde. Nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes. Bom, a minha nota é sobre um caso policial. O jovem Lucas, que estava internado no Centro Jovem Tabor, nos arredores de Setúbal, ou em Setúbal, não sei bem onde fica, mas fica em Setúbal ou perto de Setúbal. Um jovem de 15 anos apareceu, ou melhor, desapareceu e depois apareceu, uns dias depois foi descoberto no fundo de um poço seco, assassinado.
há 2 suspeitos, um de 16, outro de 17 anos, também internados no Centro Jovem Tabor. Esses jovens foram presentes à juíza de instrução, uma juíza de instrução que, em vez de os manter em prisão preventiva, e repare-se que eles já têm idade para ser julgados como adultos, apesar de terem 16 e 17 anos, a juíza devolveu-os ao Centro Tabor, em liberdade, portanto, porque o Centro Tabor é um centro aberto, em vez de os manter em prisão preventiva ou de os enviar para um centro educativo fechado. Como é que se diz? A medida de coação foi a apresentação diária dos jovens na GNR, isto é, dar mais trabalho ao pessoal do Centro Tabor para os levar todos os dias à GNR. O Centro Tabor, como a maior parte dos centros de acolhimento para crianças ou adolescentes, é aberto. E a maior parte são abertos. Embora tenham, além dos casos de crianças e jovens retirados à família por maus tratos ou negligência, e é para isto que eles foram fundados, têm também, geralmente, cá em Évora também é assim, delinquentes, toxicodependentes, jovens que foram violentos contra familiares, com ou sem doença mental. Portanto, os centros acabam por ser, estes centros acabam por ser um pot-pourri de problemas. E pelos vistos até têm homicidas, porque a juíza mandou 2 presumíveis homicidas para este centro. Para concluir, o que eu então, queria, Alberto, sim. Para concluir é só isto. Lucas, ao contrário da Sara Everard, não teve direito a manifestações, nem vigílias, nem sequer era transgender, como a Gilberta, não era transexual como a Gilberta, que também apareceu morta em circunstâncias semelhantes, e, portanto, é só para dizer isto, os miúdos que são retirados a famílias tóxicas e depositados pela Segurança Social e pela Justiça em acolhimentos tóxicos não têm direito à solidariedade de ativista de espécie nenhuma. O Centro Tabor recebeu os 2 suspeitos de volta, isto também é curioso, mas mandou os outros 16 que lá estavam internados para casa, para as famílias, para não terem que conviver e estarem sujeitos ao perigo de conviverem com 2 presumíveis homicidas. Até que finalmente a Segurança Social lá arranjou outra instituição, que eu não sei se é fechada ou se também é aberta, para os 2 suspeitos serem alojados. Claro que nas redes sociais, esta notícia que eu tirei do Observador, já tem comentários certamente de apoiantes do Chega que pedem pelo menos a prisão perpétua. É assim. Alberto Magalhães, com as notas de abertura, com as suas notas de abertura. Bento Anastácio, bem-vindo. Boa tarde. Notas de abertura no programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. Eu tenho 2 notas, se bem que uma delas é recorrente e vou começar por ela. Vou continuar aqui a falar para o boneco, mas vou continuar a falar de Cabo Delgado e vou continuar a falar dos assassínios em série, assassínios seletivos, desta vez sobre jovens, sobretudo jovens do sexo masculino, e todas as outras atrocidades que são feitas pelo Daesh, pelo Estado Islâmico e pelos outros fundamentalistas todos que para aí andam. E a isto o mundo continua a olhar impávido e sereno e a dizer nada. Nós preocupamos-nos muito com o fundamentalismo islâmico e com os terroristas do Daesh quando eles estão à nossa porta, quando é lá no meio dos pretos, que se lixe, desculpem-me a expressão. Outra nota, e aqui por um tempo abusar do tempo que me dá a Rádio Diana para dizer que eu e outros antifas perigosos que andam aí pelo mundo vamos fazer a comemoração
do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que é no próximo dia 21, e que, além das coisas normais que se fazem, concentrações, manifestações, etc., teremos uma recolha solidária de bens alimentares e vestuário para a ADBES depois fazer o favor de fazer chegar a quem mais necessita. E mais 2 apontamentos sobre as notas dos meus Mau Maria. Mau Maria Bento. Mau Maria Bento. As notas não têm comentários, em princípio. A interromper, que eu tenho aqui o cronómetro. Mas roubar que tempo? Já passaste o teu tempo? Olha agora. Bento Anastácio, vamos lá, para concluir. Uma primeira coisa, sobre a questão da cidade e do comunicado da Câmara. Os executivos municipais, Ricardo, existem para fazer política. Ponto. Não é para andarem. Para fazer política partidária, no sentido só. Exatamente. Partidária, não. É precisamente por isso é que são eleitos em listas partidárias. Tirava-lhes o meu chapéu. É da vida. Isto não é o espírito das notas de abertura. Tirava-lhes o meu chapéu se depois de terem feito tudo. Fizessem Bento, e relativamente ao tema do Alberto, e para terminar, relativamente ao tema do Alberto, eu tenho que dar razão ao Bento, porque um instante, Alberto, vamos ouvir o Bento. Política é o governo da cidade, pá. Ricardo, política é o governo da cidade. Alberto, política partidária. Política em grego quer dizer o governo da cidade. Sim, mas eu estou. O governo da polis. Vamos ouvir o Bento Anastácio, porque senão não conseguimos. Mas eu acho que o Bento não tem o direito de fazer isto. Não tem o direito de fazer isto. Que a gente também não lhe faz isto a ele. Bento, para concluir. Sim, mas entretanto, boicotar o tempo que ele tinha a mais, está boicotado. Bento, para concluir. E é só para dizer, em relação ao que disse é que ele estava a cumprir o tempo. Era o único. Eu subscrevo, eu sou o único que cumpro isto. O Escardelho é o único. Não, agora já não. Bento, para concluir. Porque foi porque não me deixaram. Dizer que subscrevo o que disse o Alberto em relação a esta questão. De facto, os movimentos ativistas nesta área passaram um bocado ao lado e, de facto, não há, quando há um homicídio num sítio destes, tem que se pedir responsabilidades ao Estado por ele, porque são pessoas que estão ao cuidado do Estado e, portanto, devia o movimento ativista ter tomado isto em conta. A seguir, à questão de homicidas em casa, os agentes do CEF continuam em prisão preventiva porque é que estes homicidas não haviam de continuar. Qualquer dia deixa de haver prisão preventiva neste país. Muito bem, Bento Anastácio, obrigado. Notas de abertura nesta Torta e Direito. Partimos para os temas do programa de hoje da redação da Diana. Propomos o regresso às aulas e o início do desconfinamento. Ora, começou esta semana, precisamente ontem, segunda-feira. Ricardo Freixal, o que acha deste desconfinamento a conta-gotas, porque foi esta até a expressão utilizada pelo Primeiro-Ministro? Tem quanto tempo, Luís Matias? Tem 3 minutos. 3 minutos. Só para me orientar. Só para saber quando é que marco o gol. Bom, todos nós queríamos, eu queria e todos nós queríamos com certeza que desconfinássemos de uma forma eventualmente mais rápida que a tal do conta-gotas, se bem que o conta-gotas também pode ser rápido, depende da pressão que nós impusermos nas gotas a cair, não é? Mas isto porquê? Porque era sinal de que a pandemia estava abafada, não é? E é sobre isso que eu penso que o Luís Matias quer que eu fale. Ou seja, se eu acho que o timing é correto, se eu acho que as medidas são coerentes, olha, infelizmente penso que não. Penso que deveríamos abafar mais esta pandemia. Os restos, acho que não ficava mal nós passarmos aqui mais uma semana ou duas, eventualmente depois da Páscoa, para ver como é que as coisas, se de facto tínhamos acabado e tínhamos reduzido à mínima quantidade os casos de hospitalização, de morte e de cuidados intensivos. E depois gostaria de ter visto também medidas coerentes de facto relativamente ao desconfinamento. Continuo a ver da parte do governo, continuo a dizer que de facto esta
esta é uma situação nova e estamos sempre a ser confrontados com novidades, não é? E, portanto, os planos não podem ser feitos muito à la longue, mas dá uma sensação que o governo continua aqui a atuar um pouco como reação. Tem que atuar como reação, tem que atuar de uma forma dinâmica, mas tem que preparar, quanto a mim, tem que preparar melhor. E se não vejamos toda esta história da abertura das escolas e da rápida vacinação dos professores e dos auxiliares e toda a gente envolvida na questão da escola, foi qualquer coisa que, infelizmente, e já vamos falar nisso depois na segunda parte do programa, está de alguma forma prejudicada com esta situação da vacina da AstraZeneca. E mais, medidas pouco coerentes no que diz respeito, penso eu, ao uso das máscaras por parte das crianças. Então, o uso das máscaras por parte das crianças, dos cidadãos em geral, é transversal e por parte das crianças está ao mistério e à avaliação dos pais. Eu penso que não. O que está em causa é a segurança da escola, todas as crianças estão na escola, distanciamento e uso de máscara era fundamental. E, portanto, há aqui uma série de medidas que eu não estou, de facto, a entender muito bem. E depois, outra coisa também, a fiscalização. Eu no domingo de manhã fui fiscalizado dentro de uma rotunda. Eu não estou aqui a personalizar aspectos, mas fui fiscalizado dentro de uma rotunda na cidade, na rotunda do Raimundo, com uma série de carros parados na rotunda, a colidir com a normal circulação rodoviária. Fui mandado parar, tive que fazer uma trajetória quase que tangente, porque houve um senhor agente que me mandou parar e que me perguntou onde é que o senhor vai, o que é que o senhor anda a fazer? Quando andava toda a gente na rua, a pé, a fazer jogo e ia muito bem, e eu fui mandado parar, quer dizer, coitado do senhor agente, foi simpático. Foi simpático, mas, ouça, se calhar a circulação entre concelhos, eu era perfeitamente permitido circular àquela hora naquele local. E a circulação entre concelhos, que são medidas que podem ser efetivas no estabelecimento ou na prevenção da troca de possíveis contágios, não está a ser feita, porque eu depois saí à tarde por outros concelhos e não estava. E, portanto, há aqui pouca coerência e, sobretudo, pareceu-me, e hoje falar que eu esteja enganado, pareceu haver uma precipitação e continuo a dizer, a economia está débil, está prejudicada, as relações sociais também, mas se não tivermos saúde, não há relações sociais, não há economia. E, portanto, eu acho que... Alberto Magalhães, este início de desconfinamento, já aqui até tínhamos abordado esta questão também das escolas, até temas que trouxeste a outros momentos da rádio, concretamente às notas, não é? Que análise fazes este desconfinamento a conta-gotas? Já uma pequena nota inicial, para dizer que concordo com o Ricardo quando ele diz que as máscaras das crianças não deviam ficar ao livre-arbítrio das famílias. Isso é a mesma coisa que quando se usava as crianças irem de bata para a escola para não se ver as diferenças sociais, as famílias poderem escolher que os filhos ou iam de bata ou iam de fato de cambraia. Não pode ser, quer dizer, ou vão todos de bata ou não vão todos de bata, ou vão todos de máscara ou não vão todos de máscara. Em relação ao resto, discordo do Ricardo, acho que o desconfinamento foi tardio, podia ter sido em relação às creches, jardins de infância e primeiros ciclos, podiam ter sido mais cedo. Eu desconfinaria também o segundo ciclo, portanto, das crianças até aos 12 anos, para libertar mais os pais. A situação, na minha opinião, económica era insustentável. Eu sei que os funcionários públicos, professores universitários, etc., sentem-se bem com o confinamento, porque continuam a receber o ordenado e não perdem os empregos, mas mais de metade do país... a trabalhar também. Mais de metade do país... Sim, mas pode, continua, está lá sossegado, não corre perigos e tal. Mas mais de metade do país está em risco de perder as empresas e os empregos e não podia ser. Agora, devo dizer que, portanto, o governo fez bem, mas fez mal numa coisa. Na quinta-feira, antes do desconfinamento, na quinta-feira da semana passada, num Conselho de Ministros, ainda se discutia o que é que ia abrir e o que é que não ia abrir. E depois a Ministra da Saúde vem dizer que quem se queixa da falta de planeamento é criminoso.
Eu acho que que um governo que chega à quinta-feira e ainda está a discutir o que é que vai fechar e o que é que vai abrir na segunda-feira é um governo que não sabe planear, na minha opinião. Depois, claro que os peritos fundamentalistas, e o Ricardo também, fundamentalistas do confinamento, se calhar o que eles têm é uma desconfiança geral, e com certa razão, sobre a capacidade do governo de desconfinar o país em segurança. Porque é preciso rastrear e o governo não contrata, nunca contratou e continua a não contratar e a formar gente em número suficiente para fazer o rastreamento dos casos. É preciso testar maciçamente, foi prometido em janeiro pela Direção-Geral de Saúde o teste em massa, mas cada vez o número de testes é menor. Terceiro, é preciso vacinar e o governo, e neste caso não é só o governo, é a Europa em bloco, mostram-se completamente incompetentes, e a gente já vai falar das vacinas daqui a bocadinho, daqui a pouco. Completamente incompetentes para solucionar o problema da falta de vacinas. O que já levou agora, ontem, à suspensão da vacinação de educadores e professores, que era um passo essencial para as escolas abrirem sem grandes problemas. Exato, e que estava previsto para o fim de semana. Só para acabar, é preciso coerência, e vamos lá ver se existe coerência nas medidas e na comunicação das medidas. Eu vou só dar 2 exemplos. O António Costa anunciou, quando falou da abertura, anunciou que das linhas vermelhas, não é, com aquele quadrado ou aquele retângulo com os 4 quadradinhos, anunciou que das linhas vermelhas era 120 novos infectados por 100 mil habitantes em 14 dias. No dia a seguir, a Direção-Geral de Saúde falou de 60 mil. Metade. 60 mil é que era o limite. Isto é erro de comunicação. Eu percebo que os 60 mil da Direção-Geral de Saúde não era exatamente a mesma coisa, não se referia exatamente à mesma coisa dos 120, mas na comunicação social parecia. Portanto, má comunicação. Muito bem. Deixa-me dar só o último exemplo. Para a DGS e a Infarmed, só o último exemplo, a DGS e a Infarmed garantem que a vacina da AstraZeneca não está relacionada com episódios tromboembólicos, mas suspenderam ontem o seu uso por precaução, 3 dias antes da Agência Europeia do Medicamento se pronunciar sobre o assunto. Quer dizer, não podiam ter esperado 3 dias, por amor de Deus. Sobre esse assunto falaremos mais à frente. Bento Anastácio, o início do desconfinamento, encontramos já em trabalho, desta vez, não é? No nosso programa temos no nosso Torto e Direito. Sim, já estou no meu local de trabalho. É uma virtude já poderes regressar ao teu local, não é? Que análise faz este desconfinamento a conta-gotas? Eu começo por dizer que eu ainda não percebi muito bem o que é que o governo quer fazer e como é que quer fazer. Mas se calhar o problema é meu, porque não vejo lógicas na maior parte das questões. Há coisas que são de Ana Catarina, é claro que as escolas têm que abrir e têm que abrir por este ritmo, é claro que a vacinação e o teste, etc, tem que ser feito. Mas nós estamos numa situação em que o estado de emergência deixou de ser a exceção. É a regra. E nós não podemos continuar a viver num país em que o estado de emergência é a norma. Enquanto quiseres cortar o direito de mobilidade dos portugueses, de passarem de um concelho para outro aos fins de semana, tens que manter o estado de emergência. Tão simples como isto. Porque senão tornas a medida inconstitucional. Mas vamos lá ver. Há questões que eu tenho a ideia que há muitos constitucionalistas que eu ouvi dizem que não era necessário o estado de emergência. Mas pronto, o que é facto é que, independentemente das boas ou más opções do governo,
desta vez é uma situação em que está mais nas nossas mãos resolver isto do que nas mãos do Ministro. E ainda bem, porque se a resolução disto estivesse na mão dos governos, estávamos bem entalados. E a questão é esta, não é só o nosso, sucessivamente os governos vêm dizendo e desdizendo, fazendo e desfazendo, mas o povo, como normalmente é mais sábio, às duas, quando vê as coisas um bocado a ficar esquisita, confina. E eu tenho, ao contrário do que os meus colegas de conversa, eu tenho confiança nas pessoas, no povo deste país, na sua capacidade. Ao contrário dos teus colegas, porquê? Quem é que disse que eu não tenho confiança? Ora bem, e daí achar que é necessário um desconfinamento maior, até porque economicamente o país já não aguenta. Nós temos uma quantidade de empresas a fechar. Nós temos trabalhadores que vão para a rua, mal acaba o layoff, porque as empresas vão fechar. Nós temos um setor produtivo débil, que é o que nós temos, e depois temos uma classe empresarial, dirigente, que é má. Não tem visão estratégica, não tem sequer formação para a gestão. Somos pequenas e médias empresas em que o pré-requisito para ser gerente é ser filho do gerente e do dono, e isso cria entropias ao sistema. E não há outro tipo de solução senão abrirmos e irmos para o trabalho. É claro, com alguns cuidados e com algumas restrições. Passaria provavelmente pelo alargamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Porque, ao contrário do que é feito, o fechar, supermercados às 3 para não haver ajuntamentos é uma estupidez. Se normalmente fechavam às 7, por hipótese, para que não haja ajuntamentos, passa a fechar às 10. Portanto, tens aqui um alargamento desses horários e uma maior abertura da economia. Sim, porque o alargamento dos horários, quanto mais não seja, para evitar que vamos todos juntos ao mesmo sítio à mesma hora, porque passado 10 minutos ele vai fechar. Para fecharmos este tema em segunda ronda e muito rapidamente, telegraficamente, Ricardo também acha que podia avançar-se já com uma maior abertura da economia ou não? Há aqui a questão da saúde que deve prevalecer e aguentar o mais possível aqui alguns negócios fechados. Estas questões, todos nós aqui estamos um pouco, eu pelo menos estou um pouco a especular e tenho algum receio de ser mal entendido quando faço a minha opinião. A minha opinião foi com todo o respeito pela debilidade e pela fragilidade pela qual a nossa economia está a passar, nomeadamente as pequenas e as médias empresas. É respeito, mas você quer fechar, quer tudo fechado. Não, foi com todo o respeito por isso. Continuo, não estou aqui numa posição cómoda, porque continuo a trabalhar no meu setor empresarial também. E, portanto, agora, o que eu acho mesmo, e o Alberto Magalhães depois... Mas é que há muitas empresas que estão proibidas de trabalhar, não é? Eventualmente, claro, mas eu tenho todo o respeito por ela, mas é a contingência da pandemia. É a contingência da pandemia, porque não podemos agora, face às normas que eventualmente achamos que são normas de segurança, deixar umas a trabalhar e outras não. Portanto, eu acho que... Agora também estou com o Alberto Magalhães, e de facto o meu medo é que de facto este desconfinamento e esta gestão da pandemia já temos provas que não está a ser feita da melhor maneira. E esse é o meu medo de facto. Alberto, também tens este medo, como o Ricardo Freixal. Confinar agora 8 dias e depois voltar a ter que confinar obrigatoriamente como resultado do agravamento da situação é mau, não é? Alberto, partilhas desta visão também e deste receio? Eu partilho porque o governo até agora não tem sido muito competente a rastrear, a testar e a vacinar, que são as 3 coisas fundamentais para se poder evitar o confinamento, porque o confinamento é a bomba atómica da coisa, devia ser guardado para ocasiões muito especiais como aquela que aconteceu em janeiro, mas aquela que aconteceu em janeiro aconteceu porque se desconfinou no Natal.
E isso é que eu não posso perdoar, não é? E isso também me faz desconfiar. Agora, com o governo competente ou, não, ou sem governo competente, o que é certo é que as pessoas, as empresas que estão proibidas de trabalhar não podem continuar proibidas de trabalhar internamente, porque, não, como é óbvio, não aguentam e vão todas à falência e o emprego vai ser medonho, a crise da economia vai ser medonha e eu quero saber quem é que vai pagar isto tudo. Serão os alemães e os dinamarqueses e os holandeses? Penso que não, porque eles não gostam de pagar estas coisas. Uhum. Não é? Bento Anastácio, para fecharmos, já aqui falámos e deixaste essa nota da necessidade de abrir mais. Relativamente às escolas, alargavas também o nível de ensino? Não pronunciaste sobre isso na primeira ronda? Eu penso que em relação às escolas é complicado, porque eu acho que as escolas não devem fechar, ponto. Agora, o ter começado por aqui, até porque o ritmo de vacinação, etc., não permitia que todos os graus de ensino abrissem ao mesmo tempo. Portanto, mas, em minha opinião, já as crianças deveriam estar na escola. Vamos lá ver como é que a coisa corre. E há coisas depois que são complicadas. Há bocado falava o salvo erro o Alberto nas máscaras das crianças. É claro que as crianças devem todas usar máscaras, mas eu não estou a ver como é que é possível ter numa sala com 12 ou 15 crianças de 3 anos que elas tenham todas... Não, aos 3 anos não, é a partir dos 6 anos. A medida era a partir dos 6 anos. Dos 6 anos. E obviamente que têm que usar, a partir do momento em que seja possível, atendendo à própria idade, elas usarem. Porque em questões de saúde pública, eu não concordo, nem muito, nem pouco, nem nada, que haja coisas que fiquem ao critério dos pais. Não pode ficar a vacinação das crianças, a ida das crianças à escola e essas coisas não são prerrogativas dos pais. Os pais não têm que decidir sobre isso. Obrigado, Bento. Falámos sobre o início do desconfinamento e o regresso às aulas. Agora, ainda na linha do mesmo tema, trazemos o tema que o Ricardo nos propõe: a campanha de vacinação, a task force, os grupos prioritários e a vacina da AstraZeneca. Ricardo Freixial. Ora bem, eu acho que é apenas a continuação e face aos últimos acontecimentos, não podíamos deixar de abordar. Para já porque a suspensão da vacinação, à qual Portugal aderiu ontem já quase à noite, colide frontalmente com a estratégia para a reabertura das escolas no que diz respeito à vacinação dos professores e dos mais agentes envolvidos na escola. E esta questão já de si, eu acho que Alberto Magalhães, porque não seja acusado de estar comodamente, eu acho que a vacinação é prioritária para todos. Se nós pudéssemos, devíamos ser todos vacinados. Não, mas é prioritária precisamente porque não é para todos, não chega para todos. Tem que haver prioridades. Tem que haver prioridades. Ora bem, mas todos nós... Se chegasse para todos, era para todos, claro. Essa era mais... Porque a vacinação entendo-a como mais uma arma que nós temos no estabelecimento de imunidade e de combate ao vírus, não é? E, portanto, agora... face aos acontecimentos que têm surgido nos últimos dias por esta Europa e também agora em Portugal, claro, há aqui uma machadada forte no plano. Oxalá que não podíamos deixar de falar nisto, porque há quanto, Alberto Magalhães, 17 milhões de vacinados com a vacina da AstraZeneca, no mundo inteiro. 5 milhões na Europa. Quer dizer, eu não sei neste momento se de facto, oxalá que não haja uma relação causa e efeito relativamente aos vacinados, e estou a falar em sete próprio porque eu fui vacinado com essa vacina também.
E pronto, quer dizer, parece. Se calhar para deixar aqui o Ricardo também um pouco mais tranquilo, e passando aqui ao Alberto Magalhães, na Tailândia, aliás, em Taiwan, ontem aqui noticiámos isso na DNFM, num noticiário das 3 da tarde, Taiwan já voltou a administrar as vacinas da AstraZeneca depois de ter suspendido durante 6 dias. Pronto, ainda bem, mas eu não falo por mim, Luís Matias, eu, como doente de risco, eu falo por todos aqueles que já foram vacinados e por todos aqueles que vão eventualmente ser vacinados. Não é? Alberto Magalhães, o tema que nos traz o Ricardo para tranquilizar o Ricardo, sobretudo o Alberto Magalhães, toda a gente, tranquiliza toda a gente, faz favor. Se na Europa, e toda a gente, claro, se na Europa foram vacinados 5 milhões de pessoas e houve 30 casos de coágulos, quer dizer, isto quer dizer que em cada milhão houve 6 casos por milhão. Ora, 6 casos por milhão é menos 6 casos de... Como é que 6 ppm? 6 ppm. Não. Partes por milhão. 6 casos de coagulação, não sei o quê, não é? Agora não me lembro do nome. Faltou-me o nome agora. O aparecimento de trombos e tromboses. 6 tromboses por milhão é menos do que o risco das mulheres que tomam pílula. Vamos lá ver se nos entendemos. E as mulheres não deixam de tomar a pílula contraceptiva por causa desse risco, que é maior do que 6 casos por milhão. Portanto, isto é um alarme completamente estúpido e completamente idiota e que mostra bem o nível a que chegaram as lideranças europeias. Quer dizer, cedem ao mínimo temor que se levanta nos meios de comunicação social. As autoridades vêm aflitas suspender a vacina. Quer dizer, até os alemães, que são eles que produzem lá a vacina, não tem sentido absolutamente nenhum. Portanto, não tem sentido que os ingleses continuem a usar a vacina e que se saiba, não andam a morrer de trombose mais ingleses do que outros povos. Em relação à Europa, isto está completamente estragada. Em relação às vacinas, a Europa é um desastre total, na minha opinião, e não só, não é? Estamos fartinhos de ouvir falar disso. Mal da compra, a União Europeia fez contratos de papalvo com as farmacêuticas, pagar adiantado para ser mal servido. Foi o que aconteceu genericamente na Europa. Mal na reação às falhas das farmacêuticas. A Europa devia ter atalhado imediatamente e castigado imediatamente as farmacêuticas que não cumpriram os contratos. E já vamos ver o escândalo que é. Mal no tempo de certificação das vacinas, a Agência Europeia de Medicamentos é a mais morosa a estabelecer a autorização para as vacinas. Mal na vingança contra a AstraZeneca. Isto é, parece que é uma vingança. A AstraZeneca portou-se mal e agora os europeus facilmente suspendem a vacina, que é europeia. É anglo-alemã, não é? Anglo-sueca. Ou anglo-sueca, desculpa. Mas também tem participação alemã. De qualquer maneira, mal na vingança contra a... Reparem, nas últimas 6 semanas, a Europa exportou 34 milhões de vacinas. 34 milhões de vacinas produzidas na Europa foram exportadas. Isto apesar de desde dia 30 de janeiro, já foi tarde, haver um mecanismo europeu de controle das saídas. As farmacêuticas têm que justificar porque é que estão a exportar e podem ser impedidas de exportar se houver necessidade delas, se não tiverem justificação. Ora, o que acontece é que continuam a exportar. Muito bem. Para uma segunda volta... Só dizer mais isto. Só mais isto nesta primeira volta. Para acabar este assunto da exportação. É preciso proibir as exportações das farmacêuticas que não cumprem os contratos feitos com a União Europeia. E reparem nisto, só vos digo isto. Quem encabeça o movimento para a proibição das exportações é um deputado alemão, o Peter Liese, que não é socialista, não é de esquerda, é do PPE europeu. Ele é que está a tentar
proibir as exportações das vacinas, porque a malta da esquerda acha que tem que exportar para todo o mundo, mesmo quando as fornecedoras não fornecem à Europa, depois de já terem sido pagas. Muito bem, Alberto. Bento Anastácio, esta campanha de vacinação Task Force e agora esta última relacionada com a suspensão da vacina da AstraZeneca, já aqui até foi abordado isto, um pouco incongruente existirem os grupos científicos que dizem que não há qualquer problema nem qualquer demonstração de risco desta vacina, mas os governos a decidirem suspendê-la. Começamos pelo problema vacina e falta de vacinas, cumprimentos ou não cumprimentos das vacinas. Eu acho que é um escândalo que as vacinas não tenham fórmula aberta. Ou seja, que não possa qualquer país, qualquer farmacêutica produzir estas vacinas. Porquê? Porque for o seu... Porque não estás a pensar nos efeitos perversos da fórmula aberta, que é nenhuma farmacêutica estar interessada em investir numa coisa em que depois não tem lucro. Alberto, a questão é que as farmacêuticas não investiram nesta... Tinhas que nacionalizar as farmacênicas, era o que tu querias. Claro, era para nacionalizar as farmacêuticas. Calma lá, já lá vou. Quem pagou a investigação de todas as vacinas que estão hoje no mercado foi os Estados-membros, ou seja, foram as pessoas, fui eu, tu, não, etc. Não fomos só nós que pagámos. Eles também pagaram alguma coisa. Sim. Ora, a partir desse momento, não é legítimo que as farmacêuticas obtenham lucros da patente. É legítimo que obtenham lucros do seu processo normal de produção. Isso devia estar nos contratos, que não está. Por isso é que eu digo que os contratos são de papalvos. Ora bem, o que acontece é que uma vacina deste tipo, ou um medicamento deste tipo, não pode estar sujeito às leis da procura e da oferta. Tem que estar sujeito a leis da prioridade. Isso sim, e que sejam estabelecidas e que haja um consenso tão amplo quanto possível para elencar as prioridades. Não podem as pessoas ficar sem vacinas porque há uma guerra de lucros entre o Império A e o Império B. Há mais vacinas no mercado. Há a vacina russa, há a vacina chinesa, qualquer uma delas. E, entretanto, em relação, por exemplo, à chinesa, não tenho dúvidas nenhumas que foi testada a toda a gente, porque ali, se forem precisos 100 mil voluntários, pega-se em 100 mil gajos e vai-se lá buscar. Ninguém lhes pergunta se querem ir, se não querem não ir, e aquilo está testado. Portanto, isto é voluntários à força. O resto, quer dizer, não, mas é assim que a coisa funciona. Eu sei que a China não é propriamente a pátria da democracia, mas nós não podemos estar reféns da indústria farmacêutica numa altura como esta. Portanto, tem que haver um ou outro Lula da Silva qualquer que faça o que o Lula fez com os retrovirais. Que é pura e simplesmente, não querem fazer esse preço. O Estado faz e fez e deu para distribuir retrovirais pelo Brasil e oferecê-los a meio mundo. Que é o dever que fazem os países ricos, é serem solidários com os países terceiros. Portanto, o problema que está aqui é... Mas a Europa é solidária. Nisso a Europa é solidária. Porque os Estados Unidos não exportam vacinas. O Reino Unido também não. As vacinas são da Europa para o resto do mundo. Tirando mais a Russa. Não, a Rússia e a chinesa. Porque também esses dois exemplos da democracia sabem que isto é defesa dos seus interesses estratégicos. Claro. Os chineses não andam a distribuir vacinas gratuitamente por meio do altruísmo. Porque são os gajos porreiros. Não. Não é por isso. O que me deixa completamente fora de mim é estar-se nesta situação quando a Europa tem as vacinas, tem o know-how, tem os meios tecnológicos,
investiu o dinheiro, então, santa paciência, leve-se isto a sério e os governos que façam com que o dinheiro que nós pagamos nos seja retribuído. Bem, ficámos com o Bento congelado, mas estávamos a ouvi-lo. Espero que possamos. Aí já estava. Isto deve ter sido o próprio sistema a contar-te o tempo, automaticamente. Se calhar foi. Eu sei que Ricardo Freixal, isto para a ronda final, em reta final, Ricardo. Esta questão. Este aspecto. Tomarem decisões políticas quando a vertente técnica indica este um outro aspecto é caminho incontornável. de forma mais ou menos unânime, porque não há... ainda não vimos aqui um gabinete relacionado com vacinas e segurança do medicamento qualquer na Europa dizer que a vacina é claramente perigosa. Neste momento. Este aspecto é incontornável. O Bento estava a referir é incontornável em termos das normas legais e económicas e de produção neste tipo de situações. Agora, relativamente à vacina, eu devo dizer que, e permitam-me que conte aqui um pouco a minha experiência também, eu fiquei extremamente bem impressionado com o processo de vacinação a que fui sujeito aqui na área da Évora. Portanto, no dia que fui, achei super organizado todo o processo e apercebi-me de que por dia seriam ali vacinadas uma larga centena de pessoas, com certeza, e fiquei bem impressionado. E é uma pena que, oxalá que esta suspeição não passe de facto de suspeição, e que o processo de vacinação e que a vacina seja de facto efetiva e que nós consigamos, através desta vacina e das outras vacinas, ter mais uma arma de defesa contra o vírus. Agora, o que eu não posso de facto ficar satisfeito é com a leveza, e digo leveza mesmo, com todo o respeito para a senhora, com que estas coisas são tratadas. Fui confrontado ontem com a senhora, a secretária de Estado, a diretora-geral da Saúde, a dizer, podem estar descansadas. Podem estar descansados. Eventualmente vão reparando se tem alguma nódoa negra ou se lhe dói a cabeça de uma forma persistente. Pelo amor de Deus, isto não pode ser tratado assim, não é? Não pode ser tratado assim. E aí é que eu acho que, de facto, oxalá que tudo corra bem, porque nós estamos mal entregues. E oxalá, o Alberto Magalhães, que fosse só a estratégia da comunicação ou a má estratégia da comunicação. Então não é. Oxalá que fosse só isso. Ricardo, oxalá que fosse só isso. A doutora Graça Freitas disse isso, não é? A vacina não faz mal, mas a gente vai suspendê-la. E tenham cuidado com as nódoas negras. Mais de uma semana depois do governo ter anunciado a constituição de uma task force para a comunicação. Cheia de psicólogos e sociólogos e não sei o quê. E depois vem o senhor fardado da task force, fardado à militar. Fardado militar? Não é fardado de militar, é com camuflado, porque deve querer a dizer que então, fiquem descansados que estas vacinas vão ser guardadas e não se vão desperdiçar e não sei o quê. Pelo amor de Deus. Ouça, que isto tudo corra bem, mas de facto eu quero deixar referir aqui que fiquei extremamente... Não fui um privilegiado porque sou doente, não é? Tenho esta história desta macaquice do tabaco, fumei estupidamente e insisto no alerta para que parem todos de fumar e que não fumem, sequer aqueles que vão começar. Mas fiquei bem impressionado, que aqui está uma forma de combate que está a ser efetiva e oxalá que esta fase de suspeição passe e que nós possamos prosseguir e acompanhar o processo de vacinação com o desconfinamento, porque é fundamental. Uhum. É fundamental que se crie uma imunidade de grupo que faça uma oposição forte a eventuais erros ou eventuais precipitações ou alguma incoerência no desconfinamento. E que tudo corra pelo melhor, não é? Obrigado, Ricardo. Alberto Magalhães, para concluir nesta ronda, também há a possibilidade de se fabricar uma vacina aqui em Portugal, num laboratório que está a ser instalado. É uma notícia recente, provavelmente num acordo com as autoridades russas, não é? Com as autoridades russas, sim. Mas a Rússia ainda não está aprovada pela Europa, mas já se fala de uma fábrica em Portugal. Aliás, há uma curiosidade que existem diversos acordos entre este Fundo Soberano Russo e vários Estados da União Europeia para a produção desta vacina e ela ainda não está aprovada, não é? Vê lá tu, ainda não está aprovada porquê?
porque não há estudos. Isto em relação à Rússia é mais grave do que em relação à da AstraZeneca. Mas vamos ver como é que corre. Em relação à vacinação cá em Portugal... Os voluntários russos estão como os chineses. Claro. Em relação são os militares. Na Rússia devem ser os militares e os polícias. São voluntários todos. A vacinação em Portugal tem corrido bem dentro deste condicionalismo de não haver vacinas. Quer dizer, e dentro do condicionalismo que já vinha de trás do outro presidente da comissão, que não o militar, não o vice-almirante, que era o problema das prioridades, que foram logo de início definidas e que estavam mais ou menos erradas, não é? A prioridade das prioridades devia ter ido, sem dúvida, para os maiores de 80 anos, que são o grupo em que se morre mais, e que neste momento vai em metade. A vacinação vai em metade, pouco mais ou menos. Não acha, Alberto, que... Portanto, houve grupos profissionais vacinados a eito, por exemplo, médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros, etc., quando provavelmente deveriam ter sido vacinados só aqueles que estão na primeira linha de contacto com a Covid e não os que estão na secretaria ou em teletrabalho. Mas, enfim. Exatamente, de uma forma consciente ou inconsciente, há uma tentativa ao resvalar para a corporização da vacinação, não é? Bom, em relação, voltando à Europa, que eu ainda não tinha acabado a minha preleção sobre a Europa. Eu tenho aqui uns dados comparativos sobre o número de pessoas, a quantidade de pessoas que foram vacinadas em vários países com pelo menos uma dose de vacina, seja que vacina for. E nós temos estes números, reparem bem. Em Israel foram vacinados praticamente 60% da população. Foi vacinada 60% da população. 59, qualquer coisa. No Reino Unido, 35%, 23 milhões. Nos Estados Unidos, 20,6%. E na União Europeia, 7,7%. Esta é a triste realidade em que está metida a Europa. É o buraco europeu. 7,7% da população. E continuamos a exportar para fora milhões de doses de vacina. E o que é curioso é que nós não exportamos para os países pobres. A maioria vai para o Reino Unido, que já vai com 35% da população vacinada e continua a importar vacinas da AstraZeneca, porque as vacinas da AstraZeneca também são de Oxford. Lembram-se da Universidade de Oxford. E é assim. Exato. Bento Anastácio, desculpa só para isto, para martelar um bocadinho mais. A Direção-Geral de Saúde diz que não há problemas e depois suspende a vacina nas vésperas da Agência Europeia do Medicamento dar a sua opinião definitiva sobre o assunto. Que vai ser na quinta-feira, era para ser hoje, mas parece que vai ser na quinta-feira. 3 dias antes. Então isso a Agência Europeia do Medicamento disser, não há problema nenhum, podem continuar a dar vacina. Suspendeu-se durante 3 dias a vacinação, para quê? O problema não é o atraso de 3 dias. O problema é quantas pessoas ficaram totalmente assustadas e totalmente refratárias a serem vacinadas com a vacina da AstraZeneca. Este é que é o problema. Bento Anastácio, tens a ronda final. E não esquecemos que a AstraZeneca, para fechar o programa. A AstraZeneca é aquela que nós compramos ou aquela que nós temos em maior quantidade. Exato, também é mais barata, não é? É uma sensação péssima. É mais barato. Bento Anastácio. É uma sensação de ser vacinado. Felizmente vem aí a da Johnson & Johnson, talvez. Felizmente vem aí a da Johnson & Johnson. Vamos deixar então últimos minutos para o Bento Anastácio. Força, Bento. Em relação a esta guerra das marcas e do marketing, é uma coisa que me passa ao lado, porque eu continuo a dizer que isto é pura e simplesmente um retrocesso na civilizacional. Quando nós estávamos à espera, precisamente o contrário. Nós queríamos aquele mito da humanidade junta, unida e com todos os cientistas e não sei o quê, dava para fazer um filme de ficção. Iam salvar o mundo. Quando a triste realidade
é que ficou tudo na mesma. A malta empandeirou, pagou, fez depositou toda a confiança e agora é mais do mesmo. Tens dinheiro, és vacinado, não tens dinheiro, não és vacinado. Roberto, desculpa interromper, mas não ficou tudo na mesma. A vacina foi descoberta, ou as vacinas foram produzidas em 8 meses. Sim. Se ficasse tudo na mesma, demorava 10 anos. Sim, não, atenção. Mas isso nós não temos lá o dinheiro, nós temos o resultado final. Não é tudo na mesma, houve colaboração mundial para que demorasse muito menos tempo. Sim. E durante o tempo em que isso foi assim, estávamos todos a cantar aleluias à humanidade e ao conhecimento. Porque estávamos convencidos, ou pelo menos eu fiquei convencido. Mas tu és daqueles que acreditam nos amanhãs que cantam, pá. Pois, eu continuo a acreditar nos amanhãs que cantam. E acreditava nas vacinas que vinham. Fruto da humanidade e do seu labor e dessas coisas todas. Não. Mas também da sua ganância, porque a ganância também move montanhas. Também move montanhas. O problema está em que nós continuamos a deixar que a ganância mova mais montanhas que nós. E esse é que é o grande problema. Muito bem, Bento. E, de certo, continuo a acreditar que a espécie humana alguma vez seja decente, e era sobretudo isto. E já agora, Matias, só deixar aqui outra vez um abuso. Não se esqueçam, Dia Mundial contra o Racismo, domingo, 21, das 15 às 17, ali na Rua de João de Deus. O que tiverem a mais na vossa despensa, ou a roupa que já não vos sirva, deixem por lá, porque a ADBES vai fazer chegar a quem de facto precisa delas. Muito bem, Bento Anastácio, obrigado Alberto Magalhães, obrigado Ricardo Freixal por esta Torto e Direito, hoje dia 16 de março, para quem nos segue à terça-feira, depois temos a repetição ao fim de semana, também disponível. E obrigado também a ti, Luís Matias, por nos aturares. Ora, pois... Não sei, Luís Matias, mas os programas estão a passar mais rápido. O seu relógio, como é que é? Acho que o meu relógio é como a vacina chinesa, vem do mesmo sítio. Temos de terminar então. Temos de terminar esta Torto e Direito. Lembro que o programa está disponível em www.dnfm.com para ouvir quando quiser em podcast, também para ver no YouTube da DNFM ou no meu canal 121-124. De hoje a uma semana voltamos a encontrar-nos aqui com o Alberto Bento e com o Ricardo Freixal. Até lá, tenha a continuação de uma boa semana. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.